Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, vem aí a aula 2 do nosso curso, que é Conjuntos e suas linguagens. Bem, essa aula ela vem mais para poder apresentarmos o conceito de conjuntos, tipos de conjuntos, operações com conjuntos, né? Essa aqui é uma pequena introdução. Claro, não vou me aprofundar muito em relação a conjuntos, isso eu vou deixar mais para frente quando eu for falar de teoria dos conjuntos numéricos, né, que é uma coisa que aí pode se aprofundar um pouco mais. Mas essa aula aqui eu venho apresentar os conjuntos, como funciona, as suas operações, as suas relações e tudo, uma relação entre um elemento e um conjunto, uma relação entre dois ou mais conjuntos. Então, vem comigo. A primeira questão é a definição de conjunto. Não temos uma definição exata de conjunto, mas podemos entender o conjunto como uma coleção de elementos, né? Onde você tem uma coleção de elementos que cada um vai pertencer a um determinado grupo, né? Você, por exemplo, quando organiza a sua cozinha, você tem diversas caixas, onde uma caixa você coloca talheres, aonde outra você coloca copos, outras você coloca pratos. Então, isso é a ideia de conjunto, é você separar grupos, separar diferentes elementos que eles vão ter coisas em comum. Né? Então, até escrevi aqui, ó, não temos uma definição exata de conjuntos, mas entendemos conjunto como uma coleção de elementos. Exemplo, você tem os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Eles formam um conjunto, o conjunto de dias da semana. Alunos em uma sala de aula, os meses do ano, as vogais do nosso alfabeto. Então, essa é a ideia de conjunto. O que é um elemento? O elemento ele é um objeto que ele está dentro de um determinado conjunto. Então, você, no nosso caso aqui, né? Voltando aqui, sei lá, aqui ó, os dias da semana, nosso primeiro conjunto. Um elemento dele seria o domingo, ou a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado. Isso é o elemento. É um objeto que pertence ao determinado conjunto. Alunos de uma sala de aula, aí você teria o diário com o nome de cada um. Os meses do ano, você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio. As vogais do alfabeto, você tem A, E, I, O, U, entendeu? Então, o elemento ele é isso, ele é um objeto que está dentro de um determinado conjunto. Né? Até escrevi aqui, ó, exemplo, o elemento quinta-feira pertence ao conjunto dos dias da semana. Então, isso é a definição de um elemento, tá bom? Representação dos conjuntos. Então, existem diversas maneiras de representarmos os conjuntos. Vai desde maneiras de forma de você escrever ele em notações. Temos também, que eu vou falar aqui nessa aula, diagramas, né, onde você representa com desenhos de superfícies planas, seja um círculo, um quadrado, ou um retângulo, uma estrela, vai do seu gosto. Mas a primeira forma de representar é onde escrevemos, pegamos o nosso conjunto, que ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e logo em seguida colocamos as chaves, né? Colocamos os elementos entre as chaves. Né? Então, até escrever assim. Os conjuntos serão designados ou identificados por letras maiúsculas do nosso alfabeto e podem ser representados entre chaves, onde os elementos são discriminados e separados por vírgula. Então, um exemplo de notação é o conjunto dia das semanas, né, que é o conjunto A. Aí você coloca aqui os elementos: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu botei onde A é o conjunto dos dias da semana. Então, essa aqui é uma das formas de representar os conjuntos. Uma outra forma de representar o conjunto é por meio da propriedade comum a todos do conjunto. Ou seja, você vai escrever a propriedade principal daquele conjunto. Por exemplo, né, no nosso primeiro caso aqui ó, por exemplo, o conjunto A, onde os elementos de A são os dias da semana.
Isso é uma propriedade. Ah, o conjunto, vamos pensar assim, o conjunto B, onde os elementos são os meses do ano, também é uma propriedade. O conjunto V, onde os elementos são as vogais do alfabeto, também é uma propriedade. Então, vindo aqui, só que a forma formal que escrevemos é assim. Por exemplo, conjunto A, onde x tal que, esse símbolo aqui matemático, ele quer dizer tal que. Então, x tal que x é dia da semana. Então você pode pensar domingo, segunda, terça. B, x tal que x é uma vogal do alfabeto. A, E, I. Conjunto C. X tal que x é um mês do ano. Janeiro, fevereiro, março. Eu até coloquei aqui, observação, a expressão x e esse tracinho significa x tal que. Então, é x tal que x é uma coisa. Tá bom? Então, vamos prosseguindo aqui. O diagrama de Venn. Uma outra maneira de você representar os conjuntos, agora vai de uma questão onde você pode representar onde você pode representar através de uma figura plana, né, onde você desenha formas geométricas. Vai desde quadrados, círculos, então é uma forma de você também representar os conjuntos e separando cada um deles, né? É uma outra maneira de representar conjuntos, é mais visual e prática e é por meio de uma diagramação em formas planas baseadas nos estudos, né, do matemático britânico John Venn, né, mais conhecida como diagrama de Venn. Tem até uma foto aqui dele, só uma curiosidadezinha. Então, um exemplo de representação de diagrama é essa daqui, ó. O conjunto A dos dias das semanas, aí você tem aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta. Então, essa aqui é uma representação de diagrama. Temos também mais uma aqui, ó, onde temos aqui, ó, leitores do jornal A, leitores do jornal B, e essa área aqui eu vou explicar nessa aula. Essa aqui é uma área onde você tem a interseção entre a parte de leitores do jornal A e a parte de leitores do jornal B. Ou seja, essa parte aqui são as pessoas que leem tanto o jornal A quanto o jornal B. Já essa parte aqui é as pessoas que somente leem o jornal A. E aqui é somente as pessoas que leem o jornal B. Então, isso aqui é chamado de área de interseção, é onde você tem o encontro dos dois conjuntos, tá bom? Então, aqui as pessoas leem ambos os jornais simultaneamente. Tipos de conjuntos. Nós temos o conjunto finito, por exemplo, o conjunto das vogais do nosso alfabeto. O conjunto alfabeto também é um conjunto finito, é onde você consegue determinar uma quantidade de elementos. Eu até botei aqui um exemplo, o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Então, isso aqui é um conjunto finito, ou seja, ele tem fim, né? Diferente do próximo que vamos falar aqui agora, que é o conjunto infinito, que é o que possui uma quantidade ilimitada de elementos, ou seja, eu não consigo estimar qual é a quantidade, entendeu? Eu não consigo determinar, tem um, dois, três, quatro, cinco elementos, não, são infinitos elementos, né? Um exemplo foi o que vimos na nossa aula passada sobre número numeral, que é o conjunto dos números naturais. Ele é um conjunto infinito. Então, até botei aqui, ó, x tal que x é um número natural. Ou, aqui, ó, a anotação de naturais, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então, está aqui um exemplo de conjunto infinito, mas existem diversos conjuntos infinitos, tá bom? Conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento. Exemplo botei aqui, x tal que x é um número primo e par. Só existe um número que é primo e par, que no caso é o 2. Então, isso aqui é um exemplo de conjunto unitário. Vamos prosseguindo. Conjunto vazio é aquele que, pelo nome já diz, é o que não possui elementos. Então, um exemplo, x tal que x é o 13º mês do ano. É vazio, né? Até porque um ano só tem 12 meses. Então,
A gente representa assim ou assim. Cuidado para você não escrever esse símbolo dentro daqui, porque aí você não vai estar representando um conjunto vazio, você vai estar representando um conjunto com um elemento, onde o elemento é o próprio conjunto vazio. Aí eu até coloquei aqui essa observação. Nunca use a notação, né? Escrever o conjunto vazio dessa forma para representar um conjunto vazio. Até porque essa notação representa um conjunto com um elemento, que é esse, né, o símbolo de vazio. Então, a forma correta ou é assim ou desse jeito, tá bom? Relação de pertinência. A relação de pertinência está relacionada entre o elemento e o conjunto. Então, podemos dizer se tal elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Por exemplo, o elemento 1, ele pertence ao conjunto do alfabeto? Não, porque o conjunto do alfabeto só é formado pelas letras. E o 1, ele é um número. Então, ele não pertence ao conjunto do alfabeto. Mesma coisa, agora se eu perguntar assim, o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence, então ele está dentro desse conjunto. Fiz uma tabelinha aqui, ó. A notação de pertence é esse Ezinho aqui, ó. Pertence. Já o não pertence vai ser esse mesmo Ezinho, só que com risco, tá bom? Então, tá aqui a notação, como se lê, pertence e não pertence. Quando relacionamos agora dois conjuntos, a gente vai usar quatro formas de falar, que é um conjunto, ele pode estar contido em outro conjunto, ele pode não estar contido, um conjunto pode conter um outro conjunto e também ele não pode conter um outro conjunto. Então, são essas quatro formas de relacionarmos dois ou mais conjuntos. Então, para poder ficar mais fácil, né, temos aqui a notação, mas já vai vir já alguns exemplos. Então, tem essa notação aqui, que é está contido. Essa notação aqui, ó, não está contido. Temos essa outra anotação que já é para contém. E essa outra anotação que quer dizer não contém. Né? Tem aqui uns exemplos. Ó. O conjunto das vogais ele está contido no alfabeto. Sim, porque as vogais elas estão dentro do nosso alfabeto. Já o conjunto alfabeto, ele contém as vogais, ou seja, né, as vogais elas estão dentro do conjunto alfabeto. O alfabeto contém esse conjunto que é o das vogais. O conjunto das vogais não está contido nos conjuntos dos números naturais. Então, ela não, esse subconjunto aqui, que é um tópico também que vamos abordar nessa aula, não está contido no conjunto dos números naturais. Da mesma maneira, o conjunto dos números naturais não contém o conjunto das vogais. Tá bom? Então, vamos seguir. Subconjunto, né? É, é aquela ideia de você ter um conjunto dentro do outro. Aí o conjunto que está dentro do conjunto maior, ele é um subconjunto desse conjunto que é maior. Né? Com a imagem aqui, o exemplo, você vai me entender melhor. Sejam N e M dois conjuntos. Dizemos que N é subconjunto de M se e somente se N está contido em M. Logo, N é um conjunto menor ou igual ao conjunto M. Ou seja, ou N ele é menor que M ou é igual o N, para que seja, né, para que N seja um subconjunto de M. Então temos aqui uma imagem, a ideia é essa. Você tem N, que seria o conjunto maior, e o subconjunto dele seria o conjunto N, que é menor. N também poderia ser igual a M, mas nesse caso aqui é menor, tá bom? Então, essa é a ideia de subconjunto, aonde você tem um conjunto que está dentro do outro. Um exemplo é o alfabeto, né? Voltando aqui, as vogais, perdão. As vogais, ela é um subconjunto do alfabeto, né? As vogais estão dentro do conjunto alfabeto, que é um conjunto maior. Mais para frente, né, quando for falar de teoria dos conjuntos, o conjunto dos números, né, naturais, que é representado pelo n, ele é um subconjunto de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros.
E esse mesmo conjunto dos números inteiros, ele é subconjunto de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Só que isso aí é para uma coisa mais para frente, então, mas guarda essa noção aí de subconjunto, tá bom? É isso aqui, beleza? Então, vamos prosseguir. Observação, né? Uma observação importante. O conjunto vazio, ele é o menor subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio ele está presente em qualquer conjunto e ele é o menor subconjunto de todos, né? Mais para frente, quando eu for falar de teoria dos conjuntos, você vai entender melhor isso aqui, que é sobre conjunto das partes. O conjunto vazio ele é o menor de todos, ele é a menor parte de qualquer conjunto, qualquer que seja. Agora, o próprio conjunto, né, no caso, se a gente fosse dividir o M em partes, a gente tem a primeira parte, que é o N. Ele é menor que o próprio N. Aí, quem seria o maior subconjunto de N? É o próprio conjunto M. Ele é o maior subconjunto, né, do conjunto. O conjunto M ele é o maior subconjunto do próprio conjunto, tá bom? Quando eu for falar de conjunto das partes, essa observação aqui vai ficar um pouco mais esclarecida, mas por enquanto guarda essa informação, né? Sobre essa questão de o conjunto vazio ser o menor subconjunto e o próprio conjunto ser o maior subconjunto, tá bom? Operações com conjuntos. Aqui eu vou abordar sobre a união, interseção e a diferença. Eu não vou falar do complementar, porque isso aí é uma coisa que eu vou abordar mais para frente também. Mas por enquanto aqui eu vou falar da união, interseção e diferença, porque são coisas que já dá para ir introduzindo, tá bom? A união, o nome já diz, a gente vai unir os dois conjuntos. Então, voltando aqui para essa imagem, é como se eu pegasse, apesar que essa imagem aqui não serve, não, eu tenho uma imagem mais próxima que vai ajudar. Mas a gente vai unir os elementos de ambos os conjuntos. Então, aqui, ó, sejam NM, dois conjuntos quaisquer. Dessa maneira, temos que a união entre os conjuntos N e M, então essa é a notação, N, união M, é um conjunto formado pelos elementos de N ou de M, ou seja, a união ela vai ser formada pelos elementos que podem estar tanto em N quanto em M. Então, estando em um, estando em outro, vai pertencer à união. A união vai unir todo mundo. Então, num exemplo aqui vai ficar mais claro. Temos aqui a notação N, união N, vai ser igual que é x, tal que x pertence a N, ou o x pertence a N. Né? Num exemplo aqui vai ficar um pouco mais claro. Exemplo. Seja N com esses elementos. 0, 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3, perdão. E o N sendo formado pelos elementos, com os elementos 1, 2, 4 e 5. A união será tudo isso aqui, ó. Vai ser todos os elementos que estão em N e ou os elementos que estão em M. Só que o ou na matemática, ele é assim. O elemento ele pode estar em um ou em outro, ou nos dois ao mesmo tempo. Então, vai entrar na união. Só que, por exemplo, aqui, ó, o zero. O zero está em N. Então, ele entra. Já o 1 e o 2, você percebe, isso aí vai ser um tópico que a gente vai apresentar logo em diante, você vê que ele se repete, né? Ele está aqui no N, mas também está aqui no M. Só que na hora de fazer a união, ele vai aparecer só uma vez, porque o ou, ele é justamente isso. Ou em um, ou em outro, ou nos dois ao mesmo tempo. No caso aqui está nos dois ao mesmo tempo, então é só uma vez, tá bom? Então a união vai ser tudo isso aqui, e em ordem crescente, tá? Do menor até o maior. Então é o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então a união seria toda a troca aqui, tá? Seria todo mundo o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então é como se o N e o M estivessem se unindo em um só conjunto, tá bom? O próximo aqui é a interseção. Sejam N e M dois conjuntos quaisquer, dessa maneira
a interseção vai ser aquela área que eu falei, aonde você vai ter uma pequena parte, onde vai ser uma pequena parte que vai estar as duas partes do conjunto simultaneamente. Os elementos que estiverem naquela área ali vão pertencer tanto a A quanto a B. Vai pertencer aos dois conjuntos simultaneamente. Então, temos aqui a notação para interseção, que é N interseção M. Temos aqui a notação, que é onde x vai pertencer a n e x também vai pertencer a n. Ou seja, o x tem que estar em ambos os conjuntos simultaneamente. Né? Temos aqui um exemplo, aproveitando a imagem anterior, que é o próprio 1 e o 2. Né? O elemento 1 e o elemento 2 pertencem a n e m simultaneamente. Então, esse seria, né, o conjunto interseção, que seria essa parte aqui do meio, onde está o 1 e o 2. E essa parte sombreada aqui, que é o conjunto interseção. Tá? Então, ele pertence a M e N simultaneamente. Já essa parte aqui é a parte que pertence somente a M. E essa outra parte aqui é a parte que pertence somente ao N. Então, se por acaso perguntasse assim, quantos elementos tem no conjunto interseção? Né, que seria N interseção N. Só tem dois, que é o 1 e o 2. Aí, agora se perguntasse assim, quantos elementos tem somente, analisando aqui, analisando só essa figura aqui, quantos elementos tem somente no conjunto N? Só dois, o 4 e o 5, somente. Né? Então, cuidado aí quando for fazer algum exercício. Se falar que está somente, então é só essa parte. Se falar que está em ambos, então é interseção. Tá bom? A última operação, né, é a operação da diferença. Essa operação aqui vai ser, a gente vai pegar conjuntos que estão em um conjunto, mas não estão em outro. Vai ser a diferença, né? Vai ser aqueles valores que estão em um, mas não estão em outro. Tá bom? Então, botei aqui, ó. Seja MN, né, esses dois conjuntos, a operação de diferença é dada por essa notação, mas tem uma outra também que eu vou mostrar aqui, formado pelos elementos que pertencem a M e não pertencem a N. Né? Então temos aqui M diferença N, ou M, esse traço aqui também significa diferença, significa o quê? X, tal que X pertence a N e X não pertence a N. Então, esse será o conjunto de diferença. Né? Vamos aqui com um exemplo. Um exemplo tá aqui, ó, o exemplo, aproveitando o exemplo anterior, o conjunto de diferença seriam os elementos que estão em M, mas não estão em N. Se a gente analisar aqui, o 1 e o 2 estão em ambos. Então, o 1 e o 2 não vai entrar no conjunto de diferença. Já o 4 e o 5 é o que está em M, né? Analisando aqui, ó, o conjunto de diferença será só essa parte aqui, ó, a parte que somente pertence ao N, o conjunto de diferença. Tá? Então, essas são as operações que eu queria apresentar na aula de hoje. Tá bom? Então, obrigado por sua atenção, né? Deixa seu gostei, compartilhe com seus amigos ou familiares, aproveita, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante para que eu entenda, né, o que eu preciso melhorar, aonde eu preciso reforçar mais, tá bom? Seu feedback é muito importante para que eu venha melhorando as videoaulas, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.